E aí, primeiramente, muito obrigada por ter topado falar com a gente sobre esse assunto tão importante, né? E que nem sempre é tão debatido. E aí, para começar, eu queria saber quais ações a FPF tem adotado de forma concreta, assim, para combater a discriminação racial dentro do futebol paraense. Bom, primeiramente é importante nós salientarmos que em 2023, no primeiro campeonato em que o Ricardo Buchpol assumiu a presidência da Federação Paraense, nós realizamos o que chamamos de campeonato inclusivo, né? E esse campeonato inclusivo, a metodologia que foi usada é que a cada rodada a federação escolheu um preconceito, escolheu um desses problemas sociais que nos aflige para, de fato, debater isso no mundo do futebol. E aí nós fizemos ativações dentro dos jogos, fizemos outras ativações paralelas em universidades e tudo mais. E dentro desses preconceitos, que nós combatemos, nessa determinada rodada, nós elegemos também o racismo para ser discutido, né? E aí foram feitas realmente a questão da divulgação de mensagens no telão dos estádios, foi distribuído material educativo, físico. Nós sempre contamos com o apoio de órgãos e entidades governamentais, tivemos um apoio muito grande da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público, enfim, conseguimos realmente reunir vários atores para debatermos esses preconceitos e o seu combate. E o racismo foi um deles, e tivemos muito êxito nessa situação, porque, de fato, a coisa reverberou bastante. A partir daí, nós mantivemos essa pegada de discussão, essa pegada de ações positivas voltadas no futebol, muito trabalhando as redes sociais, né, mandando mensagens para os torcedores. Inclusive, dentro do regulamento da federação, dos campeonatos, nós temos um item em que prevê que os clubes, em determinada quantidade de postagens, participem dessas ações da federação. Isso faz com que a gente aumente o poder de inserção nas redes sociais, porque é óbvio que, por exemplo, o Remo vai ser do que a própria federação. Então, a gente faz aí um collab, faz um pool de entidades e a gente consegue alcançar muito mais pessoas com essas mensagens de combate a essas mazelas, como é o racismo. Uhum. Vocês, dentro da federação, existe alguma comissão de estudo sobre o assunto, que vocês levantam dados e que estuda, né, de que forma essas campanhas podem ser mais efetivas? Sim, esse ano nós criamos o que nós chamamos de Observatório Inclusivo, que é um grupo de pessoas que tem a incumbência de verificar o que está acontecendo no ambiente esportivo e propor soluções para determinadas questões, né? Foi um ensaio esse primeiro ano, logicamente que é uma situação que precisa ser aprimorada, mas foi uma semente que foi plantada. A ideia é que a gente tenha esse observatório permanente aqui, um observatório que seja formado não só por pessoas da federação, mas pessoas, como eu falei há pouco, de outros órgãos, como o Ministério Público, Defensoria, e, enfim, vários atores que possam contribuir nessa questão, não só em relação a essa questão do racismo, mas de qualquer outra situação que venha de encontro a essa questão social, né? Como, por exemplo, a questão da homofobia, a questão do etarismo, a questão da misoginia, enfim, todas essas questões que afligem a sociedade. A ideia é que a federação tenha um fórum permanente de discussão e que proponha também medidas efetivas. O racismo é uma situação bem interessante para esse observatório, porque você sabe que no âmbito esportivo, dentro da competência da Justiça Desportiva, pode haver, inclusive, sanções não para todas as pessoas que são jurisdicionadas por elas. E aí a gente está falando de atletas, está falando de membros de comissão técnica, diretoria, e até mesmo a torcida pode resultar em punição por os clubes caso haja uma manifestação racista. Isso vem muito de encontro com a política que está sendo estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol, desde a gestão do presidente Edinaldo Rodrigues, que foi
um pioneiro no combate ao racismo, e agora continuando com o presidente Samir Chaudhry, que também envergou essa bandeira para que a gente possa, de fato, combater isso aí de forma mais decisiva no futebol. Legal, interessante isso. E aí, assim, dentro do futebol paraense, o senhor acha, como que o senhor avalia, na verdade, o enfrentamento à discriminação racial? A gente, de certa forma, essa discussão é nova, né? Porque, apesar de ser um problema muito antigo, as discussões são recentes, né? E as propostas de punição e etc. são recentes. Como que o senhor acha que isso tem verberado no futebol paraense? Olha, no futebol paraense, graças a Deus, a gente não tem uma constância de episódios racistas, né? Logicamente, já houveram algumas questões dessa. Nesse campeonato, houve, salvo engano, na fase final, um episódio no Mangueirão, onde um torcedor foi encaminhado para a delegacia que cuida dessas questões lá no próprio estádio. Lá mesmo foi feito o boletim de ocorrência, foram tomadas as primeiras providências, ele ficou, inclusive, detido, só saiu posteriormente com uma decisão judicial, e isso daí mostra que, como eu falei anteriormente, vários atores que estão envolvidos nessa questão, que também envolve o racismo, é bom que se diga isso, porque, por exemplo, a delegacia itinerante do torcedor que fica lá no Mangueirão, assim como o juizado especial que também está lá no Mangueirão, com a atuação do Ministério Público, da própria Defensoria, Polícia Civil, Polícia Militar, eles estão lá para combater qualquer tipo de crime, qualquer tipo de situação que possa envolver quem está presente ali no evento. E o racismo também por ser um tipo penal previsto na legislação brasileira. Então, toda essa estrutura que envolve mostra que o assunto é trabalhado de forma muito séria, né? E, logicamente, quando essa questão também passa para o lado esportivo, e aí precisa de uma série de situações, como, por exemplo, que o árbitro coloque na súmula que houve uma manifestação racista, por exemplo. Há todo um protocolo estabelecido pela própria CBF que faz com que sinais sejam emitidos, onde um jogo precisa ser paralisado, inclusive suspenso caso as ofensas continuem. Então, eu vejo que, nesse momento, o assunto é tratado com muita seriedade, não só aqui pela Federação Paraense, como por todo o ecossistema do futebol brasileiro, e a gente espera que isso, de fato, seja uma constante, permaneça, e que eu creio que permanecerá, para que passe um recado muito forte para a sociedade brasileira de que esse tipo de movimento preconceituoso não será aceito. Uhum. Recentemente, o Sávio, né, jogador do Remo, sofreu um ataque racista por meio das redes sociais, né? Não foi no campo de futebol, mas foi pelas redes sociais, e a FPF se manifestou, o clube do Remo. E aí eu queria saber, assim, de que forma vocês acompanham esses casos e têm feito as ações para que essas pessoas sejam punidas, assim, no que compete à FPF? Pois a gente precisa distinguir os momentos em que ocorre, infelizmente, esse tipo de episódio, né? Por exemplo, se um episódio desse tivesse ocorrido no âmbito esportivo, vamos dizer, por mais absurdo que pareça, mas aqui a gente vê frequentemente aí na televisão, que um colega do outro time fizesse ofensas racistas ao jogador adversário. Aí isso está dentro do âmbito esportivo. Isso daí vai ter uma repercussão não só na justiça comum, como também na justiça desportiva. Aí, como eu falei anteriormente, aqui o árbitro pode citar na súmula, ou quando não citado na súmula, a Procuradoria da Justiça Desportiva pode mover um inquérito para investigar a situação e tudo mais. Quando há cantos racistas, por exemplo, na torcida, também pode ter toda uma estrutura de identificação, de citação em súmula, de colhimento de imagens e tudo mais. Então, aí a FPF acompanha de uma maneira mais decisiva, porque a gente pode atuar, inclusive, lá no Tribunal de Justiça Desportiva. Quando ocorre fora do ambiente esportivo, como foi o caso que, infelizmente, se abateu sobre o Sávio, é uma questão de justiça comum puramente, né? A justiça comum, o Sávio tem que tomar medidas jurídicas e policiais, como ele adotou. Isso aí ele adotou juntamente com o apoio integral do Clube do Remo. E a federação, como ente interessado no sentido de apoiar um filiado, de apoiar um atleta,
ela, além de se manifestar, tem acompanhado frequentemente com os advogados do Clube do Remo tudo que está sendo feito e sempre se botando à disposição para qualquer tipo de contribuição. Mas o caso está entregue na mão do jurídico do Clube do Remo, um jurídico muito atuante, competente. Eu tenho certeza que isso daí vai realmente identificar e punir os culpados. Perfeito. E assim, atualmente a gente tem já teve alguns casos, né, de que o clube pediu punições mais duras, né, para esses casos, né? Por exemplo, a perda de pontos no campeonato é algo que ainda é muito debatido. Então, eu queria saber como o senhor avalia, né, as punições para esse tipo de caso, né? Que às vezes a torcida adversária faz em relação a um jogador da outra equipe. E aí eu queria saber como que o senhor acha que essas punições elas são o suficiente, ainda precisa endurecer mais? Como é que o senhor avalia isso? Pois é, veja bem, eu tenho uma impressão pessoal de que os CNPJ, digamos assim, as pessoas físicas, os clubes, eles não cometem irregularidade e não cometem crime. Quem comete crime é o CPF, né? É a pessoa. E aí pode ser um atleta, um dirigente, um torcedor. Eu tenho um cuidado muito grande dessa questão de você punir o clube por conta de situações de terceiros, por conta de pessoas que podem estar bem intencionadas ou não num episódio como esse. Essa questão é muito debatida dentro do esporte, bem antes da questão do racismo, né? Por exemplo, quando havia um lançamento de objetos para dentro do campo, invasão de áreas destinadas apenas aos atletas e demais pessoas que fazem realmente a disputa do jogo, né? Que aí acabava o clube sendo punido por conta de ações de torcedores sem o mínimo de critério e bom senso, né? Essa questão do racismo se enquadra também nessa situação. Porque, veja bem, eu tenho certeza que nenhum clube vai orientar seus atletas ou torcedores a cometerem atos racistas. Mas isso é possível a partir de um comportamento de um torcedor que pode ter uma série de motivações, né? Inclusive realmente a racial, ter bebido, a inconsequência, enfim. E aí, de repente, o cara comete um ato desse que pode vir direto influenciar uma classificação, até mesmo no rebaixamento, colocando em risco o investimento, o trabalho de muitas pessoas, o ganha-pau de muitas pessoas, né? Mas, por outro lado, é aquela velha história. Quando você não aprende no amor, você tem que aprender na dor, né? E aí essas punições acabam sendo também muito pedagógicas. E isso, por exemplo, fez com que diminuísse muito a questão de brigas em estádios, de arremessos de objetos para dentro de campo, invasões. Então, se serviu para esse fim educativo nessas questões, eu creio que também para o racismo vai servir como um meio educativo. E nesse ponto eu sou totalmente a favor. Sim. Para a gente encerrar, falando assim um pouco de projeções, né? A FPF tem estudado formas de incluir isso, por exemplo, no regulamento, possíveis punições para casos de racismo, homofobia e preconceitos de forma geral? Na verdade, nós já temos dentro do arcabouço jurídico das competições, e aí perpassam não só pelos regulamentos, como também pela legislação desportiva como um todo, como jurisprudências, precedentes de julgamentos lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que já combatem de forma efetiva essas questões. Não só o racismo, como a homofobia, tanto que, recentemente, clubes aqui do Pará, como o Clube do Remo e o próprio Paysandu, foram punidos por manifestações homofóbicas das suas torcidas. Quanto ao racismo, nós ainda não tivemos um episódio assim geral, né? Vamos supor, manifestações racistas de uma torcida. Mas, se ocorrer, e eu espero que não ocorra, essa questão, esse precedente que já foi utilizado para punir atos homofóbicos, certamente serão utilizados para punir também em relação à questão do racismo. Mas eu tenho certeza que isso não é um sentimento das nossas torcidas. Eu penso que temos uma compreensão bem formada já, que são atos que têm que ser repudiados pela sociedade. Felizmente, por um lado, e felizmente, por outro, o que tem ocorrido de forma muito pontual são manifestações individuais, e essas têm que também ser combatidas de forma veemente, tanto para a federação como por todos os órgãos envolvidos na organização do evento esportivo. Perfeito, André. Muito obrigada.
pela tua disponibilidade, pelas tuas respostas. Nós ficamos à disposição sempre. Eu penso que é um tema extremamente relevante, importante para ser discutido com a sociedade. Nós precisamos superar isso, né? E nós já estamos num momento de, infelizmente, social meio conturbado, que essa pauta, de uma hora para outra, voltou a estar no nosso dia a dia, mas nós não podemos arrefecer o combate. Nós precisamos combater de forma veemente. E tenha certeza que no ambiente esportivo e no que competir a Federação Paraense de Futebol, esse combate será feito de forma constante e intransigente. Perfeito. Precisamos, né? Porque, como o senhor disse, isso voltou com mais força, né? E não deveria. A gente deveria estar evoluindo, né? Então, exato, a gente precisava ter aprendido com a história, né? Exatamente.